Pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente e hoje nós daremos início ao nosso caderno 2, veremos os conteúdos dos capítulos 1 e 2. Então aí na sua tela você já tem a imagem do caderno 2 e nós vamos para o capítulo 1. Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 nós iremos estudar os verbos modais. Capítulo 1 traz o uso de may, might e o capítulo 2 o uso de should. Então em relação aos verbos modais, é importante a gente destacar aqui algumas características. A primeira delas é que sempre que você fizer uso de verbo modal, você não vai precisar utilizar o verbo auxiliar. Quem são esses verbos auxiliares? Nós temos auxiliares lá do presente simples, o do e o does. Nós temos o did, que é auxiliar do passado. Então, você não vai utilizar verbo auxiliar quando a gente estiver construindo frase com verbo modal. A outra característica importante é que sempre que você utilizar modal, em seguida vai vir um verbo principal. Só que esse verbo principal, ele não vai precisar ser conjugado. Você vai utilizar ele no infinitivo, sem a partícula to. Então, lá na lista dos verbos irregulares, por exemplo, você tem o verbo to make, to drink, to drive, to live. Esses verbos, eles vão vir na forma normal, sem esse to. Então, vai vir make, do, live e assim por diante. Então, sempre que você utilizar verbo modal, você não vai utilizar nem verbo auxiliar e nem vai precisar modificar o verbo principal, ok? Então, vamos compreender quando utilizar may e might. Então, são palavras usadas em conjunto com verbo, que são esses verbos principais que eu citei, que você vai utilizar no presente, sem o to. Ele serve para quê? Para expressar uma ideia de possibilidade ou de probabilidade, também expressa uma permissão. O might ele indica um grau de possibilidade menor que may. Então, aqui a gente já tem uma diferença. Se may e might são usados para possibilidade, qual a diferença? O may é uma possibilidade maior de que a ação venha a acontecer e o might é uma possibilidade bem mais remota, ok? Então, nessas duas frases, ele traz justamente esse exemplo, né, do que eu acabei de citar. Então, você tem aí na primeira sentença, it may rain later, né? Pode chover mais tarde. Então, imagine que o céu está totalmente fechado, as nuvens estão escuras, então provavelmente, né, irá chover. Então, aqui nós temos uma possibilidade baseada no que a gente viu, né, no céu, maior do que a ação venha a acontecer. Agora, se não se tem nenhuma evidência, né, mais clara de que a ação venha a acontecer, nós vamos utilizar o might, que é o caso da segunda ação. Ele disse assim: Son, did it might rain later, take an umbrella. Filho, eu acho que vai chover. Ou pode ser que chova, né? Pegue o guarda-chuva. Então, aqui é uma possibilidade bem mais remota que a ação venha a acontecer. Observe também que eu coloquei essas duas frases na forma afirmativa para você ver como você vai construir uma frase na forma afirmativa. Quem é que você vai utilizar primeiro? Quem é que vem no segundo momento? Então, no início sempre vai vir o sujeito da frase, no caso aí it, seguido de may, que é o verbo modal, e em seguida rain, tá? Que é o verbo principal que está na sua forma normal, né? Que é o verbo chover. E o complemento da frase. Então, essa é a sequência. Quando você precisar construir uma frase na forma afirmativa, então você vai usar sempre essa sequência: sujeito, verbo modal e verbo principal na sua forma normal. Aqui nós temos o may e o might também expressando ações ou evento que pode vir a acontecer no futuro. Nós temos dois exemplos. O primeiro, we may travel to the beach on the weekend. Podemos viajar para a praia no fim de semana. Então, aqui é porque eu estou planejando, eu estou organizando, então, muito provavelmente, essa ação, né, venha a acontecer, né? Eu ir para a praia no fim de semana. Agora, quando eu utilizo essa segunda frase, né, it might snow tomorrow, né? Pode nevar, ou então poderá nevar. Então, é uma possibilidade bem mais remota, tá? Eu não tenho nenhum indício que essa ação possa vir a acontecer. Então,
Então, o may, usado aí no futuro, e o might também. A primeira ação, ele traz uma ideia, né, de que a ação possa vir a acontecer, uma possibilidade maior, e a segunda bem mais remota, ok? Aqui nós temos a forma negativa. Na forma negativa, a única diferença na construção vai ser o acréscimo da partícula not, tá? E esse not vai vir onde? Sempre depois do verbo modal. Então, você vai utilizar sujeito da frase, seguido do modal, partícula not e verbo na sua forma normal, que aí no caso é o verbo go, que apareceu nessa frase. Então, nós temos I may not go to work tomorrow. I am not feeling very well. Eu não posso ir trabalhar amanhã. Eu não estou me sentindo muito bem. Então, aqui traz uma ideia de negação, mas a gente pode notar, pode perceber que nós utilizamos may porque há uma possibilidade muito grande que ela não vai trabalhar. Por quê? Porque ela está se sentindo doente, né? Não está se sentindo bem. Na segunda ação, ele diz assim: We might not get the ticket because they are selling so fast. Talvez não consigamos os ingressos porque eles estão vendendo muito rápido. Então, também está na negativa e trazendo essa possibilidade bem remota, né? Dificilmente a gente vai conseguir comprar os ingressos. Por quê? Porque eles estão sendo vendidos muito rapidamente. Então, nessa segunda traz uma probabilidade bem menor de que a ação venha a acontecer, ok? Aqui, mais adiante, nós temos may também para indicar permissão. Então, aqui eu quero que vocês observem direitinho. Ele faz uma comparação do uso de may. Observem aqui, ó, o uso de may com o uso de can. Em relação à informação que é colocada no material de vocês, ele diz que may é mais formal que can. E se eu comparar may com can, tá correto. Então, sempre que você fizer um pedido e a frase estiver trazendo essa ideia de permissão e você necessitar usar may ou can, o may vai ser mais formal e o can vai ser mais informal. Agora, se você comparar may com might, aí é diferente. O might é mais formal e o may é mais informal, ok? Então, agora, nesse momento, nós vamos utilizar comparando may com can. Então, aqui, o may ele é usado de forma mais formal, de maneira mais formal. E o can, de maneira mais informal, certo? Então, nós temos 3 exemplos. May I use your cell phone? Posso usar o seu telefone celular? Então, aqui é como se eu estivesse falando com alguém que não é tão próximo a mim, né? Então, eu precisei usar o telefone, encontrei alguém que eu conheço, mas que não é tão próximo a mim. Então, eu usei para fazer esse pedido o may no início da frase. Por que ele iniciou a frase? Porque nós temos uma frase interrogativa. Essa segunda frase, gente, ela é muito utilizada, tá? May I borrow? Posso pegar emprestado? Em algumas situações a gente vê ele mais como uma expressão, tá? Mas a gente vê também na construção de frases convencionais. E a última sentença, a última frase, nós temos o uso de can. Can I drink some water? Eu posso beber um pouco de água? Então, aqui é quando eu estou na casa de alguém é bem próximo a mim, eu uso faço essa pergunta utilizando can, porque é a forma que eu vou me dirigir para a pessoa, que eu vou fazer o pedido, eu não preciso usar de formalidade para fazer esse pedido, ok? Aqui nós temos o uso de should. No capítulo 2, nós vamos agora o uso de should. O should, ele traz a ideia de conselho, né, de sugestão. Vamos observar que também coloquei afirmação, interrogação e negação para você ver a construção, que vai acontecer basicamente do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar é o uso do modal, né, que agora nós vamos usar o should, que traz essa ideia de conselho ou de sugestão. You look tired, you should go to bed. Você parece cansado, você deveria ir para a cama, tá? Então, aí nós temos um conselho, né?
que nós utilizamos na forma afirmativa seguindo a mesma estrutura. Sujeito da frase, verbo modal, verbo principal na sua forma normal, sentiu, tá? E em seguida, nós temos a forma negativa, que nós também vamos utilizar a partícula not depois do modal. Então, nós temos o sujeito da frase, ó, people, seguido do modal, mas a forma negativa, verbo principal na sua forma normal, no presente. Então, aí nós temos people should not wash so much water washing sidewalk. As pessoas não devem ou não deveriam desperdiçar tanta água lavando as calçadas. Então, outro conselho que ele tá dando na forma negativa. E em seguida, nós temos, para finalizar, a forma interrogativa, que nós vamos iniciar com quem? Aí aqui, pessoal, nós temos duas possibilidades. Nós vamos utilizar no início, usar o próprio modal, o should, mas se você tiver uma frase interrogativa com pronome interrogativo, aí você inicia com o pronome interrogativo, aí em seguida você coloca a mesma estrutura, verbo modal seguido do sujeito, verbo principal na sua forma normal, ok? Mas na maioria das vezes a gente usa como está presente aqui nessa primeira frase, tá bom? Should Peter wait for her to call him? Então, o que ele diz aí? Peter deveria esperar que ela ligasse para ele. Peter deveria esperar que ela ligasse para ele. Então, eu iniciei a frase com should, porque não tem pronome interrogativo. Agora, a segunda, como há pronome interrogativo, eu vou iniciar com o próprio pronome interrogativo. O que eu devo fazer para me tornar um atleta melhor? Né? What should I do to become a better athlete? O que eu devo fazer? Quais são os procedimentos que eu devo realizar para me tornar esse atleta melhor? Então, aí nós temos duas possibilidades, né, de fazer essa interrogativa, ou a primeira ou a segunda. Isso quem vai determinar vai ser a frase, né? Caso você tenha o pronome interrogativo, aí você vai iniciar sempre com ele. E para finalizar, pessoal, nós temos essa informação. Algumas gramáticas fazem a troca, né? Algumas usam o to, mas o mais utilizado é o should. Então, eu posso trocar o should por o to, mas é opcional. Então, assim nós finalizamos a nossa aula. Encontro você mais tarde na plataforma Plural para a gente tirar as possíveis dúvidas e também realizar algumas atividades referentes a esses conteúdos que a gente acabou de estudar, ok? Então, fiquem bem, um abraço.